Olá, estamos de volta com mais um Entenda a Notícia e o assunto dessa semana é polêmico, que tem gerado muitas reações aí, tanto de um lado, de quem defende, quanto de quem critica. Eu estou falando da reforma trabalhista. Ela entrou em vigor no último sábado, dia 11 de novembro, mas foram meses e meses de discussão lá em Brasília, no Congresso Nacional, até que o texto fosse aprovado e entrasse em vigor. Ele foi aprovado no dia 11 de julho e aí 4 meses depois, então, ele entrou em vigor e passou a vigorar de vez, então, no dia 11 de novembro. Essa reforma trabalhista é uma modernização da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ela era lá de 1943. E aí quem defende a reforma diz que precisava acontecer uma modernização das leis trabalhistas, que a CLT já não atendia mais as relações entre a empresa e o trabalhador, que elas mudaram ao longo dessas décadas todas e por isso que tinha que acontecer essa reforma para os defensores, então, para ter um aumento de emprego e para que as empresas pudessem ter mais negociação com os trabalhadores. Tem o outro lado também, tem quem critica a reforma trabalhista. Essas pessoas e entidades que criticam dizem que o trabalhador perde força e que a empresa, por outro lado, ganha muito poder. Porque um dos pontos dessa reforma é que o que for acertado, acordado entre empresa e trabalhador tem força de lei. Mesmo que não esteja previsto nas leis lá do Ministério do Trabalho, se a empresa e o trabalhador acertarem ali algum ponto, isso passa a valer como lei. Então, os críticos dizem que o trabalhador perde muita força nisso e acaba ficando nas mãos da empresa. Uma das entidades que são contra a reforma é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Eles divulgaram nota oficial que está lá no site, inclusive da CNBB, se você quiser acessar. E a principal crítica é que a reforma foi feita só com base no que as empresas e no que o governo achava que era certo. Segundo a CNBB, os trabalhadores não foram ouvidos e perderam força. Por isso que a CNBB critica e diz que deveria haver uma discussão maior com os trabalhadores. Tem muitas outras entidades também, a OAB, os sindicatos, que criticaram a reforma da maneira como ela foi feita. O fato é que ela entrou em vigor e as novas leis trabalhistas já estão valendo, mas algumas coisas que eram da lei antiga não mudam. Por exemplo, direito a 13º salário, direito ao fundo de garantia, direito a condições de higiene do trabalho, isso não mudam, continuam da mesma forma que eram. E mesmo depois da lei ter entrado em vigor, o governo acertou com partidos lá do Congresso Nacional de fazer ajustes, ou seja, rever alguns pontos que são muito polêmicos e que estão nessa reforma. O mais polêmico deles e que tem provocado muitas reações aí é o fato de que na nova lei está previsto que as mulheres grávidas e as que estão amamentando podem trabalhar em condições insalubres, em ambientes insalubres, desde que com autorização médica. Os partidos da oposição não gostaram, os sindicatos não gostaram, as mulheres não gostaram. E aí o presidente Michel Temer assinou na terça-feira à noite, véspera de feriado, uma medida provisória voltando atrás em alguns pontos, e esse é um dos pontos em que o presidente volta atrás, ou seja, com essa medida provisória, assinada pelo presidente Michel Temer, que já está em vigor, já passou a vigorar imediatamente, é que as mulheres grávidas, então, não podem trabalhar em condições insalubres. Agora, o Congresso Nacional tem 4 meses para votar essa medida provisória enviada pelo governo, pelo presidente Michel Temer, senão ela perde o valor. Então, a discussão que vai acontecer lá em Brasília agora é essa negociação para os partidos votarem e transformarem essa medida provisória em lei definitivamente e passar a valer, então, substituir esses artigos que estão na reforma trabalhista. O que está lá na reforma e que também é polêmico, mas não muda. Tem algumas coisas que estão lá e não mudam. Por exemplo, contribuição sindical, parcelamento de férias e um outro ponto que também provocou muitas críticas, e esse não está nas medidas provisórias, esse é lei e vai ficar, que é a questão do deslocamento. A lei anterior previa que o tempo que um funcionário leva de casa até o local de trabalho era considerado jornada de trabalho, desde que fosse um local muito longe e que não fosse atendido pelo transporte público. Agora,
esse tempo que o funcionário leva de casa até o trabalho não é contado mais como jornada de trabalho. Quer um exemplo muito prático? Os trabalhadores do campo, que muitas vezes são contratados de grandes empresas e aí passa um ônibus e pega todos esses trabalhadores em casa e leva até o local, lá o campo, onde eles vão cortar, fazer algum plantio ou cortar alguma colheita ali. Esse tempo que esses funcionários levavam, e geralmente era muito tempo, né, que são os antigos boia-frias que a gente conhecia, que saem de casa de madrugada e voltam à tarde para casa. Todo esse tempo que essas pessoas levam de casa até o trabalho não conta mais como jornada de trabalho. Só conta agora a partir do momento que eles passam a trabalhar. Esse é um ponto da lei que não muda. Tem muita coisa aí que vai gerar polêmica, os advogados estão confusos ainda, essa semana já deu confusão. Um juiz da Bahia deu uma sentença baseada na nova lei, um outro juiz deu outra sentença dizendo que não, que essa lei não pode vigorar a partir de processos que já estavam correndo na justiça. Então vai ter muita adaptação ainda das empresas, dos funcionários e da própria justiça até todo mundo se acertar. Se você for na internet, tem muitos sites que explicam detalhadamente a reforma trabalhista. No texto que acompanha esse vídeo tem mais pontos detalhados também, algumas coisas como era e como fica com a nova lei. E as informações oficiais estão no site do governo federal. O governo criou um site só para explicar a reforma, que é o www.brasil.gov.br/trabalhista. Lá você tem as informações oficiais. Espero ter ajudado. Na próxima semana a gente volta com mais Entenda Notícia. Até lá!